Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, 11 de setembro de 2025, e o tema que a gente vai explorar juntos hoje, olha, é fascinante. Deus conosco. Um tema bem profundo, né? Nós temos aqui alguns trechos da lição da semana e também vários versículos bíblicos para ajudar a gente a mergulhar nessa ideia. O nosso objetivo hoje é entender um pouco melhor como Deus foi mostrando, sabe, esse desejo de estar perto da gente, da humanidade, e como isso chegou no ponto máximo com Jesus. Então vamos começar a desempacotar isso. Essa ideia de Deus querer morar, viver no meio do seu povo, isso não é novo, né? Não começou só com Jesus. A gente vê isso lá atrás, no Antigo Testamento. Exatamente. Essa vontade de Deus estar presente não surgiu do nada no Novo Testamento. É uma constante na história bíblica. As fontes que a gente tem aqui mencionam, por exemplo, 1 Reis, capítulo 6. Ali fala da construção do templo e tem uma promessa de Deus para Salomão. É isso? Isso. Em 1 Reis 6, versículos 12 e 13, Deus fala com Salomão. É uma promessa, mas tem uma condição, né? Ele diz que se Israel seguisse os mandamentos, ele cumpriria o que prometeu a Davi e habitaria ali no meio deles, e não abandonaria o povo. Ah, então a presença estava ligada à obediência e ao templo, aquele lugar. Sim, o templo era o símbolo físico disso, o lugar onde, de forma especial, a presença de Deus se manifestava. Mas era condicional à fidelidade do povo. E as outras passagens que a lição traz, tipo Ezequiel 37 e Zacarias 2, elas reforçam isso ou trazem algo a mais? Ezequiel traz o novo templo, com a descrição das paredes de Jericó, o rio Jordão sendo aberto, e diz que o povo de Israel estaria reunido ao redor dele. Já Zacarias traz uma promessa de deusnovelismo, onde o chefe do povo se transformaria em príncipe, o povo repovoaria o lugar e o manancial de água se multiplicaria. Nesse caso, o templo seria o povo. Elas reforçam e, eu diria, até ampliam essa promessa. Em Ezequiel 37, lá pelos versículos 26 a 28, a promessa de Deus morar no meio do povo está ligada a uma futura aliança de paz, sabe? E fala de um santuário que seria estabelecido para sempre. Para sempre. Então já aponta para algo mais duradouro que o Templo de Salomão, que a gente sabe que foi destruído. Exato. Tem essa visão para o futuro, escatológica. Deus fala, o meu tabernáculo estará com eles. É uma promessa de pertencimento mútuo. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Que forte isso! E Zacarias? Zacarias 2, versículos 10 a 12, é pura celebração. É um convite para Sião cantar, se alegrar, porque o Senhor viria morar no meio dela. E tem um detalhe interessante. Diz que muitas nações se juntariam ao Senhor naquele dia. Ah, então não era só para Israel. A promessa se expande, sugere uma inclusão maior, né? Fica claro que esse desejo de Deus estar perto era uma esperança constante, alimentada por séculos. Essa ideia do lugar físico, tabernáculo, templo, é bem marcante. Mas você mencionou antes, e a lição também fala, do véu. Qual era o papel do véu nesse contexto todo? O véu é fundamental para entender a dinâmica. Ele ficava ali separando o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, o ponto focal da presença de Deus. E o que ele simbolizava, essa separação? Simbolizava uma verdade, assim, bem profunda. Apesar de Deus querer estar perto, existiu uma barreira necessária. Por um lado, a santidade absoluta de Deus. Por outro, a nossa condição humana marcada pelo pecado. Entendi. Então a proximidade era real, mas não era um acesso totalmente livre, né? Tinha essa mediação. Exato. Era uma presença real, mas velada, restrita. Não era qualquer um que podia simplesmente entrar no lugar santíssimo. E aí a gente chega na pergunta que a lição levanta, né? Baseada lá em Êxodo 25, quando Deus diz que falaria com Moisés de cima da arca. A pergunta é, como nós hoje podemos experimentar o propósito daquele lugar? Como a gente acessa essa presença íntima de Deus, já que não tem mais templo, e mesmo quando tinha, existia essa barreira do véu? Essa pergunta é a ponte perfeita, né? Porque a resposta não está em reconstruir um prédio. Está em Jesus. Está em Jesus. E é aí que o Evangelho de João
entra com uma perspectiva muito especial. Sim, a abordagem de João é bem diferente mesmo. Mateus e Lucas começam com as genealogias, né? Situando Jesus na história humana, na linhagem de Davi. Mas João começa lá no princípio de tudo. A lição cita logo o começo, João 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nossa, que declaração, hein? Já começa afirmando a divindade de Jesus desde antes de tudo. É impactante demais. Ele não diz que Jesus recebeu a palavra de Deus como um profeta. Ele diz que Jesus é a palavra, o Logos, em grego. Logos. O que significa exatamente chamar Jesus de Logos, a palavra? Olha, esse termo Logos era carregado de significado na época, tanto para o mundo judaico quanto para o greco-romano. Para os judeus, podia lembrar a palavra criadora lá de Gênesis, ou a sabedoria de Provérbios, a lei de Deus. Para os gregos, podia ser a razão universal, o princípio que organiza o universo. Entendi, tem muitas camadas de sentido. E João usa esse termo riquíssimo para dizer: Jesus é a expressão máxima de Deus, a revelação final do Pai. Ele não é só um portador da mensagem, ele é a mensagem divina em pessoa. Tá, entendi a profundidade do Logos. Mas como isso conecta com a ideia de Deus habitando com a gente? A conexão fica super clara um pouco mais para frente, no versículo 14 do mesmo capítulo. João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou, numa tradução mais literal, e tabernaculou entre nós. Tabernaculou. Como o tabernáculo do deserto? Exatamente. O verbo grego é eskenosen, que significa armou sua tenda, montou seu tabernáculo. É uma alusão direta àquela tenda onde a presença de Deus habitava com Israel no deserto. Uau! Então João está dizendo que aquele desejo antigo de Deus de acampar no meio do povo se cumpriu. De verdade, em pessoa, em Jesus. É isso. Mas é um cumprimento que vai muito além do símbolo. Não é mais Deus presente num lugar físico, atrás de um véu. A palavra eterna que era Deus se tornou um de nós. Entrou na nossa história, viveu a nossa vida. Deus ficou acessível, visível. Visível, palpável. Como o próprio João diz no versículo 14. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquela glória divina antes escondida atrás do véu, agora brilhava no rosto de Jesus. Então, a barreira do véu foi rompida em Jesus. A presença de Deus se tornou radicalmente próxima, imanente. Deus conosco, de verdade. Isso muda tudo sobre como Deus está conosco. Não é mais só uma promessa ou uma presença restrita, é alguém. Mas aí vem outra questão que a lição levanta, pensando agora na carta aos Hebreus. Por quê? Porque a palavra precisou se tornar carne, porque Deus escolheu esse jeito, a encarnação, para morar com a gente. A lição até cita Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, nós, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Essa parte de Jesus não ter vergonha de nos chamar de irmãos é muito forte. O que isso diz sobre o porquê da encarnação? Diz tudo sobre solidariedade, sobre identificação profunda. O argumento de Hebreus é que, para Jesus ser o nosso representante perfeito, o nosso sumo sacerdote ideal, ele tinha que compartilhar da nossa natureza. Não adiantava ser só Deus olhando de cima. Ele precisava ser humano de verdade. Humano de verdade. Sim. E a lição até sugere ler os versículos seguintes, Hebreus 2, 17 e 18, que deixam isso ainda mais claro. Ajuda a gente a entender esses versículos. O que eles acrescentam? Claro. O versículo 17 diz assim: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Preste atenção nisso. Em todos os aspectos. Para quê? Para que se tornasse sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fizesse propiciação pelos pecados do povo. Semelhante em todos os aspectos. E o 18 completa, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado,
ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A chave é essa: ele se tornou como a gente em tudo. Isso inclui sentir o que a gente sente. Fraqueza, tentação, sofrimento. Sim, exatamente isso. A encarnação não foi tipo um disfarce de Deus. Foi um mergulho real na condição humana, com tudo que ela tem de vulnerável, menos o pecado, claro. Jesus sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, angústia. Ele foi rejeitado, traído. Enfrentou tentações de verdade, como a gente lê nos evangelhos. Sim, tentações reais. Sofreu física e emocionalmente. Ao viver tudo isso, ele não só mostrou que entende a gente, mas ele se qualificou para ser o nosso representante perfeito diante de Deus. E para ser aquele que pode, de fato, nos ajudar nas nossas lutas, porque ele sabe como é. Ele viveu na pele. Nossa, isso é poderoso. Não é só Deus perto da gente, mas Deus como a gente, né? Compartilhando a caminhada. É uma humildade, um amor que a gente nem consegue entender direito. Com certeza. Mostra um Deus que não tem receio de se envolver com a nossa bagunça, com a nossa dor. Ele entra no meio do caos para nos encontrar. E essa identificação total é a base da redenção e do trabalho dele como nosso sacerdote hoje. Ele não é um sacerdote distante. Ele entende as nossas fraquezas, porque ele também sentiu. Então, voltando para aquela pergunta lá do começo, sobre experimentar hoje a presença íntima de Deus como se fosse o lugar santíssimo. Como tudo isso que a gente conversou, a palavra que virou gente, Jesus se identificando totalmente com a gente e responde a essa questão hoje em 2025. A resposta é direta. Jesus Cristo é o nosso acesso. Ele é o Deus conosco de um jeito que o tabernáculo e o templo só podiam apontar, sabe? Nele, o véu foi rasgado. Literalmente, né? No momento da morte dele. Literalmente no templo físico. Sim, simbolizando o fim daquela barreira. Mas, fundamentalmente, o véu foi rasgado pela vida, morte e ressurreição dele. O acesso a Deus não depende mais de ir a um lugar específico ou de cumprir rituais complicados com sacerdotes humanos. O acesso é pela fé em Jesus. É relacional. Pela fé em Jesus. E aquelas passagens da purificação do templo, que a lição menciona, de Mateus 21 e João 2. Como elas se encaixam? Ali Jesus parecia defender o templo físico, né? Sim. Ele estava defendendo o templo como casa de meu pai, um lugar que era para ser de oração e tinha virado comércio. Mas tem algo mais profundo ali. Em João 2, logo depois de expulsar os vendedores, Jesus solta aquela frase enigmática: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E eles acharam que ele falava do prédio. Exato. Mas João explica, ele, porém, falava do templo do seu corpo. Então, ao purificar o templo físico, Jesus já estava, de certa forma, apontando para si mesmo como o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar de encontro entre Deus e a humanidade. E mais, ele estava começando uma nova era. Uma nova era, onde o templo não é mais de pedra. Justamente. Uma era onde a presença de Deus mora de um jeito diferente. Isso liga com outras passagens importantes. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 6,16, Paulo fala para os cristãos: pois nós somos santuário do Deus vivente. Olha que coisa! Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, por causa de Cristo e do Espírito Santo, a gente, a comunidade, cada pessoa que crê, se torna o lugar onde Deus mora. Isso. A experiência do lugar santíssimo hoje não é ir a um lugar geográfico, mas é cultivar o relacionamento com Cristo e viver como essa morada do Espírito. Faz todo sentido. E essa ideia vai até o fim, até a eternidade. Lá em Apocalipse 21, descrevendo a Nova Jerusalém, diz no versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando a gente estiver na presença total de Deus e de Jesus, qualquer templo intermediário perde o sentido. A comunhão vai ser completa, direta. Uau! Portanto, para responder aquela pergunta inicial, como experimentar o lugar santíssimo hoje? O caminho é Jesus. Nele, por ele, a gente tem acesso direto ao Pai. A presença de Deus é pessoal, é relacional,
transforma a gente e está disponível agora pela fé. E isso, olha, nos deixa com uma reflexão final bem importante, eu acho. Se o motivo principal para Jesus ter se tornado humano, como Hebreus mostra tão bem, foi para poder se identificar com as nossas fraquezas, sentir na pele as nossas lutas e assim poder nos ajudar e nos representar, como é que essa verdade deveria mexer com a nossa vida? Boa pergunta. Pensar que o nosso Deus sabe o que é ser humano não só porque ele sabe tudo, mas porque ele viveu isso, como isso pode mudar o jeito que a gente encara as nossas dificuldades, os nossos medos, as tentações, e talvez tão importante quanto, como isso deveria afetar a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa disposição de ajudar quem está sofrendo do nosso lado. Fica aí pra gente pensar. Uma ótima reflexão para terminar. Muito obrigada por essa conversa tão rica. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.